Outro assunto que eu quero te convidar a participar conosco, por quê? Você já parou para pensar que o que pode parecer birra ou manha é, na verdade, ansiedade? E eu não estou falando de coisa de adulto, não, porque cada vez mais crianças e adolescentes têm enfrentado sintomas de ansiedade. E muitas vezes os pais nem percebem. Por isso, hoje a gente recebe a psicóloga e autora Tatiane Ambros, que transformou esse desafio em um capítulo de um livro e vai nos ajudar a entender melhor como acolher, apoiar e fortalecer os pequenos nesses momentos. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin, boa tarde aos ouvintes. Um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante. Na clínica hoje a gente recebe muitos pais, muitas crianças, encaminhamentos, de escolas também com crianças com sintomas de ansiedade, Tati, entre nós, entre os adultos, até se naturalizou ansiedade. Sim. Eu sou ansioso, parece que é normal falar que é ansioso. O problema é que os pequenos acabam ouvindo e também entendendo que é normal ser ansioso. E por que não é saudável para uma criança ser ansiosa? A ansiedade, ela, quando causa sintomas físicos, então pode ser uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sintomas notáveis. Quando são internalizantes, então geralmente é mais difícil do pai, das professoras identificar. Então, a criança com ansiedade, ela pode desenvolver sintomas na escola também e preocupar a questão de socialização, de aprendizagem. Então, é muito importante a gente identificar o que é essa ansiedade. É um medo? É vergonha, é medo de iniciar uma coisa nova, medo de ir no aniversário, por exemplo. O que vai ter lá? É uma situação nova, então, diante do inesperado. É bem importante os pais saberem se é ansiedade, se é o medo, se é a vergonha que aquela criança está sentindo. Tati, muitos pais, na tentativa de ajudar os filhos, isso é normal, é assim mesmo, no meu tempo, ou vai em frente desse jeito mesmo. Com as ferramentas que possui, às vezes quer incentivar, motivar Sim. e até passar uma orientação para o filho. O que a tua experiência diz? O que nessa hora funciona de fato? Então, na clínica, a gente recebe os pais, muitas vezes culpados, muitas vezes tentando ajudar do meu jeito. E daí a pergunta que chega é, será que eu estou fazendo correto? Me ajuda? Eu estou fazendo isso, mas eu não sei se é correto. Então, assim, os pais, lembrando, sempre vão tentar ajudar da forma que sabem, com aquilo que tem. O que é muito importante a gente, quando lida com crianças, e os pais podem fazer, é encorajar os seus filhos diante das situações novas e inesperadas. Então, falar do quanto eles são capazes, encorajar para ir nos aniversários, nos eventos, ficar nos aniversários sozinhos pela primeira vez. O que funciona também bastante? Fazer um pequeno livrinho das conquistas em casa, diárias, do que ele já consegue fazer. Criar situações e brincadeiras novas que ele nunca fez ainda, que é uma coisa que está causando um desafio. Está muito difícil fazer isso. Então, os pais incentivarem as crianças a fazer isso. Organizar um ambiente acolhedor. Então, perguntar para as crianças no final do dia como que foi a escola, como que ele se sentiu, conversar sobre as emoções, porque a ansiedade, ela também é uma emoção. Então, a gente acolhe a emoção e pede para a criança contar, explicar mais sobre isso. Os pais também podem pensar e se dar conta, enquanto pais, se não estamos cobrando demais essa criança. Será que uma nota 8 é bom? Será que tem que ser sempre 10? Então, a cobrança, em muitos casos, ela pode existir e tem famílias que fazem a cobrança, mas a gente não pode esquecer de falar sobre as conquistas. Tudo que essa criança já conquistou e lembrar que tudo que a criança faz, ela deu o melhor de si. Ela tentou. Então, a gente sempre trabalhar essas questões. E a Tati é autora de um dos capítulos desse livro, que foi lançado agora durante a Feira do Livro. É um livro muito recente e que o tema, ele mostra a necessidade, a urgência de ser falado. Por quê? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E as nossas crianças já são reflexo disso, né, Tati? São.
E os transtornos ansiosos, eles são de cerca de 6 a 20%, né? Então, o livro, ele traz também outros profissionais falando sobre isso. Traz psiquiatras, traz psicopedagogos, traz pediatras, dando dicas sobre essas questões da ansiedade. E a gente tem que trabalhar cada vez mais a ansiedade pela questão de que depois serão jovens e serão adultos. Então, a gente trabalhando a ansiedade na infância, a gente vai promover o melhor bem-estar, um melhor desenvolvimento para essas crianças, né? E Tati, além das questões na hora que a ansiedade está acontecendo, ali no momento em que é preciso lidar, ter ferramentas, é importante ou existe uma forma ideal de abordar esse assunto com a criança? Quando você percebe que ela já está desenvolvendo comportamentos ou atitudes, você pode sentar e conversar sobre a ansiedade com ela ou não é o ideal? Sim, a gente conversa muito na clínica, porque geralmente elas já chegam falando sobre ansiedade. Então, eu trabalho tendo os bonequinhos das emoções. Então, é acolher essa emoção e a gente tentar identificar se é a ansiedade, se é o medo, se é a timidez. Então, a gente pode conversar. E muitas vezes a criança ela fica indecisa sobre a emoção. Então a gente vai clareando, promovendo esse ambiente acolhedor para que ela consiga falar e aos poucos a gente vai identificando o que é realmente ansiedade, o que é medo. Diante dessas situações, o que a gente vai fazer? Eu acho que é bem importante, né? Trabalhar a questão da respiração. Eu gosto de trabalhar aquela técnica, né, do cheira a florzinha, sopra a velinha, questões de contar até 10, devagarinho, depois contar até 8, 7 e vir pausadamente para ir trabalhando essa questão da respiração e automaticamente a criança vai se acalmando, né? A gente está falando ali das crianças menores, né? E os adolescentes que também têm comportamentos ansiosos, mas muitas vezes manifestam isso através até de atitudes um tanto agressivas. Como lidar? A gente tem a questão dos adolescentes e o muito comum também a questão do social, né? Crianças e adolescentes que não querem ir para festas e nesses eventos, né? Então, conversar e acolher esse adolescente é uma timidez ou é uma ansiedade? E em muitos casos, esse adolescente vai precisar de medicação, né? Se a gente vê que é uma ansiedade persistente, fazer uso de medicação. Conversar, os pais conversar com esse adolescente e explicar sobre essa emoção e também encorajá-los a essas situações novas, seja um vestibular, seja um concurso. Então, conversar e acolher nesse primeiro momento. E se acolher, porque também às vezes os filhos são uma manifestação dos pais, são, né? Tem muitos pais ansiosos que querem que os filhos sejam perfeitos, mas eles não têm tempo de olhar para si próprio. Exato. Então, esses pais, eu falo sempre para os pais que eu acompanho, de chegar no final do dia e pensar como foi o seu dia, né? Com a nossa vida corriqueira, a gente está num lugar já pensando no próximo compromisso, na próxima situação a fazer. Então, muitas vezes são esses pais ansiosos e a criança convive com aquilo. Então, passa a ser uma normalidade, aquela correria, aquela ansiedade no porvir. Com isso, a gente vê crianças também que estão num lugar e já nem curtindo muito bem o que está acontecendo e já estão perguntando: pai, nós vamos no shopping, nós vamos no cinema, nós vamos no parque, o que vai acontecer? E muitas vezes não agradecendo, não sendo gratos pelo momento presente, mas sempre pensando no porvir. Então, os pais pensarem, chegar no final do dia e ter essa autorreflexão sobre eles, do que aconteceu e do que aquela criança experienciou, né? Perfeito. Tati Ambros, trazendo essa reflexão, esse tapa aí, já para começar a semana, a gente pensando na saúde nossa e dos nossos filhos também. Tati, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Muito obrigada.